boa noite. Hoje eu escolhi, pelo tema do debate, fazer uma discussão mais histórica e de impressões sobre a inserção do movimento aí nessa jornada de lutas de junho do que efetivamente centrar na nossa pauta de discussão, que é o transporte. E eu vou começar retomando o ano de 2004, quando 4 jovens estudantes de escola pública, de periferia, que não faziam parte de nenhuma organização, resolveram partir de uma tentativa individual de resolver os problemas do transporte, passando por debaixo da catraca, juntando a galera para entrar por trás do ônibus, para tentar uma solução coletiva para a questão do transporte, se reunir e discutir transporte. Esse pequeno coletivo de 4 pessoas, no ano de 2004, se reuniram e formaram um comitê de luta pelo passe livre, que é o mesmo núcleo, que é a mesma montinho aí de gente, que até hoje compõe o movimento Passe Livre São Paulo. Naquele momento, quando a gente fundou o comitê de luta pelo passe livre em 2004, se tinha em todo o país uma série de outros jovens se organizando por transporte, bastante inspirados na revolta do Buzu de 2013 em Salvador, que foi um movimento gigantesco que durou vários dias, parou Salvador por cerca de 2 semanas e teve um fim um pouco trágico naquele momento na pauta específica, mas que levou para a juventude a pauta do transporte. Outro dado importante daquele ano de 2004 foi a revolta da catraca em Florianópolis, de jovens também inspirados na revolta do Buzu, que fundaram um comitê de luta pelo passe livre lá em Florianópolis, e lá sim conseguiram a revogação do aumento da tarifa depois de uma larga jornada de lutas. Todo esse caldo social levou todos esses jovens que estavam se organizando pelo país inteiro a se reunir no Fórum Social Mundial de 2005, em Porto Alegre, e fundar o movimento Passe Livre. Eu acho que há uma série de discussões bastante interessantes em a gente fazer agora, nesse momento que está todo mundo olhando tão surpreso por esse processo, por essa jornada de lutas, porque a gente do Passe Livre nunca pensou muito sobre isso, mas ultimamente a gente tem pensado bastante, que é a especificidade desse movimento, que apesar de ser um movimento de juventude, ele não é um braço de nenhuma outra organização política ou nenhum outro movimento social maior que tem uma direção adulta, Ele foi formado justamente a partir de jovens que tinham necessidades de transporte e se organizaram contra isso no movimento autônomo. Então, de lá para cá, de 2005 para cá, a gente teve o movimento Passe Livre São Paulo, se manteve em atividade ininterrupta, um dos poucos movimentos da Federação Nacional, que nunca parou de existir, fazendo uma série de atividades. Acho que as mais destacadas, que várias pessoas podem lembrar, são as jornadas de lutas contra o aumento de 2006 e de 2011, que levaram 5, 6 mil pessoas para a rua. Uma série de escraches contra o prefeito Kassab, que foi uma das vertentes de luta na luta contra o aumento de 2006. Além disso, várias aulas públicas e acorrentamento na Secretaria de Transportes, acorrentamento na sede da Prefeitura e a principal atividade do movimento, que é fazer um trabalho contínuo e constante, que foi uma tônica dos anos todos, nas escolas, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, e em várias regiões da cidade, como Jardim João 23, Grajaú, Recanto Cocaia, o Mboi, o Capão, Pirituba, discutindo com a população as questões do transporte e as questões da prisão aí da população nas periferias por conta de estar alimentada pela tarifa. Além disso, o movimento sempre teve essa tônica de manter o diálogo com os movimentos sociais parceiros. O MST é um movimento que a gente faz trabalho desde 2006, os movimentos de moradia do centro também, historicamente, sempre fazendo muitos trabalhos. O MMRC, que é esse movimento que tem essa ocupação lá no Instituto Lula, que está ameaçado agora de despejo, é um movimento que a gente tem trabalho junto desde 2005, quando eles foram expulsos lá no Plínio Ramos, fazemos atividades com ele desde aí. Por conta de tudo isso, esse ano tem sido bastante peculiar para a gente, porque, de repente, uma parte da população, e principalmente a mídia, resolveu que a gente surgiu agora, que a gente é um movimento espontâneo, que é quase uma entidade, que pairou sobre a cidade, o movimento Passe Livre.
E a partir disso, muitas pessoas foram colocando aí questões do porquê esse ano, apesar de o movimento ter esse histórico tão grande, do porquê que esse ano as mobilizações tomaram esse vulto e por que o movimento, né, teve esse interesse tão grande por parte da mídia e da população em geral. Aí muitas questões foram colocadas, né, a questão da repressão, por exemplo, de que aquela quinta-feira fatídica que o ato sofreu uma grande repressão ali na Praça Roosevelt, aquilo explicaria por que a população se voltou e resolveu apoiar massivamente as mobilizações. Eu concordo que aquele dia é um dia assim, fulcral para a gente entender o que a gente está vivendo agora, porque o movimento Entende fez análise de que ali naquela quinta-feira, quando a gente colocou 20 mil pessoas na rua, a gente tinha conseguido o ápice da mobilização dentro de um espectro das mobilizações de esquerda, das mobilizações progressistas. Ali estava o ápice do que era realmente só uma questão do trabalho de base que o movimento vem colhendo nesses 8 anos. Mas a repressão em si não explica, né? Porque quem acompanha a história do movimento, 2006, 2010, 2011, a gente sempre tomou bala, a gente sempre apanhou, casos de pessoas que tiveram dedos decepados, pessoas que tiveram braços quebrados, prisões em massa, tudo isso que aconteceu esse ano aconteceu em todos os outros anos, e é uma tônica da forma com que a polícia trata todos os outros movimentos sociais, trata os pobres, trata os negros nesse país, né? Então, a gente faz muita questão de firmar isso, né, gente? Estão querendo dizer que é uma especificidade que a polícia fez na repressão dessas jornadas de julho, mas não, né? Na verdade, é a forma com que a polícia sempre se comportou com os movimentos sociais e com a população pobre nesse país. Então, por si só, a repressão, de uma certa maneira, pelo menos no entendimento do movimento, não explica por que as mobilizações de rua tomaram esse viés tão gigante a partir daquela segunda-feira que a gente tomou a ponte de Praiada. A questão da pauta concreta. É verdade, a gente tem focado isso muito nas nossas discussões, principalmente com os grupos de esquerda, de que é importante, de que foi importante para a construção dessa luta a pauta concreta, que era a revogação do aumento. Mas o movimento discute transporte como uma pauta concreta na sua história inteira, sempre teve nas jornadas de luta a tentativa forte de não desvio de pauta, de pautar a questão da revogação. E, além de tudo isso, o movimento tem a discussão da tarifa zero, que é o principal norte do movimento, a principal demanda do movimento para que o transporte seja efetivamente público. A gente tem essa discussão no movimento desde 2006, essa pauta como uma pauta do movimento desde 2006. Inclusive, temos um projeto de iniciativa popular pela tarifa zero desde 2011. Então, por si só, isso também não explicaria. É óbvio que a gente é um movimento bastante pequeno, do ponto de vista da quantidade de pessoas, e também bastante jovem, que é isso que eu disse para vocês, a gente não é um braço de uma outra organização política ou de outro movimento social maior, adulto, e a nossa primeira geração de militantes, no qual eu me incluo, está chegando aos 30 anos por agora. A gente tem lá alguns outros militantes um pouco mais velhos, mas assim, né, o geral, a média ali, a nossa primeira geração de militantes está chegando aos 30 anos agora. Então eu acho que a gente não pode, a gente não tem condições, não tem a pretensão de explicar por que raios essa jornada de junho tomou essa proporção toda, mas a gente acha que a gente tem uma pequena contribuição para trazer, eu acho que até principalmente para o campo da esquerda, que é a questão da nossa organização interna e do que o movimento Passe Livre significa enquanto movimento social. E eu acho que essa é a discussão que eu queria trazer para vocês. A gente é bastante diferente do que se convém conhecer como movimento social. As 3 palavrinhas que a gente costuma falar sempre quando perguntam o que é o movimento Passe Livre, de que nós somos um movimento social autônomo, horizontal e partidário, fazem uma diferença na prática dos movimentos sociais, assim, bastante grande, eu acho. Que tem a ver com o histórico de formulação do movimento Passe Livre, mas eu acho que também tem a ver com uma série de insatisfações aí que estão colocadas na juventude que resolve se mobilizar, que resolve participar politicamente. Eu acho que a primeira delas, principalmente a prática política. Então, no movimento Passe Livre você vai ver a mesma pessoa que um dia está lá dando entrevista no Roda Viva, super, né, entendida de transporte, no dia seguinte ela pode estar carregando o peso da gráfica até o lugar de concentração, porque é isso, naquele dia a tarefa dela era aquela, no dia seguinte vai ser outra,
E a questão dessas construções de figura pública e de fatiamento da organização política por funções, isso é uma coisa que não existe no movimento Passe Livre. As pessoas estão sempre reinventando sua prática, sempre pegando funções diferentes e sempre numa tentativa de formação interna bastante forte, que garante tanto, a gente acredita, a questão da autonomia quanto a questão da horizontalidade. Outra coisa que eu acho que é muito importante na prática do movimento Passe Livre é que a gente tenta sempre, tem construído isso historicamente, que a nossa discussão pública, ela é fruto de um debate interno bastante profundo. Então a gente nunca vai ver um movimento Passe Livre ou um membro do movimento Passe Livre defendendo alguma coisa que esteja muito avançada intelectualmente ou de posicionamento à frente em relação ao restante do coletivo. Então a gente tem discussões bastante intensas até chegar a um ponto que a gente entende que tem ali uma formação interna bastante coesa a ponto de levar isso para frente. Eu acho que outra coisa que é bastante interessante, que levou a gente a ter muitas dificuldades de relacionamento aí, de criar laços com a esquerda tradicional, como a gente costuma dizer, é a questão de como a gente lida com as pessoas que a gente mobiliza, né? O movimento Passe Livre sempre teve, por exemplo, não sei, vou dar aqui um exemplo sem citar organizações, mas quando a gente, por exemplo, trabalha com o movimento de moradia, aí vai ter aquele ato unificado das esquerdas, aí todas as esquerdas vão levar a sua base. A gente não é um movimento que pode pegar um ônibus, botar gente e levar a base, né, para atividade. A gente sempre acreditou nisso, né? A gente é um movimento social que tem um debate de transportes e a gente faz esse debate com a sociedade. E acredita que um dia a sociedade vai entender, justamente pela sua prática social, a necessidade daquela pauta e vai se colocar na rua junto conosco. Portanto, essa questão da direção e da base na lógica de funcionamento do movimento Passe Livre é bastante, como eu posso dizer, é bastante distante da maior parte dos movimentos sociais que estão aí organizados historicamente e como eles se pautam. Obviamente, isso tudo que eu estou colocando aqui para vocês não explica, né, por que as mobilizações tomaram esse vulto. Mas eu acho que ela dá uma dimensão importante do porquê que as pessoas ficaram tão assustadas, tão impressionadas com o tamanho e a forma que as manifestações tomaram aí pelas ruas. Aqui em São Paulo a gente podia ver claramente, por exemplo, né, quem está acostumado a ir em manifestações em São Paulo, que, por exemplo, nas marchas contra o aumento, era difícil você encontrar aqueles blocos de organizações, né, cada organização formando o seu bloco. É claro que tinha, porque as organizações sempre tentam manter essa lógica de funcionamento dentro das mobilizações, mas era muito difícil pela lógica das pessoas que estavam se incorporando na rua. Outra coisa, que é uma coisa histórica do movimento, é a questão do carro de som. O movimento ele não utiliza esse instrumento político que parte da esquerda utiliza, né, de colocar o carro de som, de colocar falas, pessoas de referência para fazer falas políticas durante o ato. A gente acredita na música como instrumento de politização, então a gente antigamente tinha a bateria do movimento Passe Livre, hoje a gente tem a fanfarra do mal e várias outras baterias que se incorporam e participam do ato. Outra questão é a questão do diálogo prévio com o poder público, não porque a gente não queria, mas a gente era um movimento tão inexpressivo antigamente que o poder público nunca chamou a gente e falou: o movimento Passe Livre vai fazer um ato, manda a Secretaria de Segurança Pública convidar lá o movimento para conversar. Esse ano acabou acontecendo antes daquele ato que teve a concentração no Largo da Batata, mas historicamente isso não é uma tônica do movimento. O movimento acredita, a gente vai para a rua, coloca a nossa pauta, o poder público responde à mobilização de rua. Não tem por que dialogar ou conversar com o movimento individualmente, porque a pauta está colocada na rua pelo todo da sociedade. E eu acho que um último ponto que é muito importante é a questão da pretensão de representar o todo da manifestação que está na rua. Esse foi um discurso que a gente tem focado historicamente e esse ano tivemos que tocar muito nesse ponto. A gente não pretende ser dono das mobilizações. As mobilizações não são nossas. A gente faz um chamado por uma pauta que está colocada pela necessidade da população, que é a revogação do aumento. A população se incorpora àquilo. Aí a manifestação está na rua, não é? E não é o movimento Passe Livre que responde por tudo aquilo. É a população que se colocou na rua que responde por tudo aquilo. E eu acho que justamente essa questão da não tentativa de representar a população fez com que ela se enxergasse enquanto agente dessa luta realmente e optasse esse ano por conta, inclusive, eu acho que da intransigência, né,
principalmente aí do governo municipal em atender a demanda nas ruas, que estava clara, que estava expressiva, a população optou por uma estratégia de radicalidade na rua, que eu acho que principalmente, acho que as pessoas podem ter outras opiniões, mas o Movimento Passe Livre acredita que uma das principais ações de radicalidade que o movimento teve esse ano aí na rua foi trancar ruas importantes, foi impedir a circulação do transporte individual, principalmente, né, que é o que domina essa cidade, para exigir do poder público a revogação. E eu acho que essa jornada de lutas que fez com que a população fosse para a rua e se colocasse na rua a partir de uma radicalidade de luta, trouxe duas impressões importantes aí para a gente pensar para o futuro. Primeiro, uma sensação de que uma cultura de manifestação. Eu acho que a partir dessa cultura de manifestação que se criou em São Paulo e que se alastrou pelo país, eu acho que a gente está tirando dois caldos importantes. O primeiro é a capacidade da população se manter na rua resistindo. Eu participo das mobilizações pelo Passe Livre desde 2004 e, sem dúvida, esse foi o ano que a gente conseguiu implementar, assim, junto com um diálogo com outros grupos, com as pessoas que estavam na rua, que as pessoas resistam à tentativa de repressão policial. Porque o que a repressão policial quer é justamente que as pessoas saiam da rua e parem de se manifestar. E esse ano, por diversas vezes, tinha bomba, tinha bala, as pessoas se reagrupavam e voltavam a se manifestar. E isso eu acho que é um ganho para as organizações de esquerda e para a população que tem demandas e quer se colocar na rua muito grande. O outro ganho, eu acho que é a questão da população ter enxergado que pode se auto-organizar por demandas e que tem a possibilidade de ganhar, né? Depois de tanto tempo, a gente foi para a rua, se organizou e ganhou alguma coisa. E eu acho que esse é um grande ganho. Apesar de tudo isso, e aí eu acho que já é uma coisa que, pelo menos na minha visão, não cabe tanto ao movimento Passe Livre, mas que cabe aí ao conjunto das pessoas que se mobilizam e tentam construir um outro mundo. Após a revogação do aumento, o movimento Passe Livre sofreu vários questionamentos da população. Não, mas vocês têm que continuar na rua, porque tem a questão da corrupção, tem a questão da saúde, tem a questão da educação. E, enfim, como se o movimento Passe Livre, por ser um movimento que chamou essa jornada de lutas contra o aumento, tivesse uma responsabilidade de dar conta de todas as demandas que estão colocadas. Principalmente lutem pela gente, não se vendam por 20 centavos, lutem pela gente, tem muitas outras pautas aí colocadas. De uma certa maneira, essa é uma questão, acho que, importantíssima aí, né, para a esquerda e para as pessoas que estão tentando construir uma outra agenda política para o país se debruçar, porque é isso, o movimento Passe Livre é um movimento social que luta por transporte, está na rua e vai seguir na rua por transporte. A gente agora está focando na questão da tarifa zero, tentando espraiar a luta para as regiões, como foi feito esse ano, né? Esse ano a gente teve as manifestações no centro, mas também teve uma série de manifestações nas periferias, que tinham um viés bastante mais classista, né, do que as mobilizações do centro. A gente vai seguir na rua pela tarifa zero. Mas há toda uma série outras de demandas colocadas e há uma necessidade das pessoas em se organizar, em se posicionar politicamente, participar politicamente, que infelizmente não está sendo conseguido ser acolhida pelos outros setores de esquerda, todos que se organizam, pelos outros setores populares, todos que se organizam. E eu acho que essa é a questão que se coloca, mas de uma certa maneira, não só para a gente, mas por todos da esquerda, por todas as pessoas que acreditam aí em construir uma outra organização social, uma outra vida que não é essa mediada pelo lucro, pelo dinheiro que está colocado. O movimento Passe Livre tem essa pequena contribuição, eu acho, que é a nossa forma de organização, que permeou, acredito, e que permeou a luta em São Paulo e que está permeando as lutas em outros lugares, mas que também pode, né, ajudar na reflexão aí dos outros setores do porquê esse conjunto da população que se colocou na rua não está se enxergando em outras formas de luta também. E é isso. Vou fechar aqui. Eu acho que o mais importante disso tudo é que nesse ano a gente conseguiu fechar as principais ruas de São Paulo para abrir caminhos para o mundo sem catraca. É isso. Obrigada.